convidada hoje aqui no Jornal 96 é a vereadora Amanda Gurgel, do PSTU. Bom dia, Amanda. Bom dia, Diógenes. Bom dia a todos que nos ouvem aqui na 96. Amanda lançou um livro, A Quem Serve a Crise da Educação Brasileira, uma análise da realidade educacional no Brasil e no Rio Grande do Norte. Um livro escrito em parceria com o pesquisador do Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, o Nazareno Godeiro. O livro já está nas bancas e o que é que você faz? Qual é a análise que vocês... Qual é a conclusão que vocês chegam nesse livro? Olha, Diógenes, a gente sentiu uma urgência em escrever esse livro diante da aprovação dos planos decenais que estão aí, o Plano Nacional da Educação, os planos municipais, os planos estaduais, né, que apontam diversas metas, mas não vão à origem do problema que existe na educação. Né, porque, aparentemente, pela forma como a educação funciona, a educação pública, as pessoas ficam com a impressão de que existe algum projeto que deu errado, né? Existe um caos, uma desorganização, alguma coisa assim. E o que a gente discute neste livro e prova, né, com os dados do próprio MEC, do INEP, os dados que são fornecidos pelos próprios governos, né? É que existe um projeto mesmo consciente que é de privatização da educação. Isso fica comprovado pelo alto número de escolas que vêm sendo fechadas gradativamente na rede pública, né? De 2007 até 2014, por exemplo, foram 16 mil escolas públicas em todo o país que foram fechadas, enquanto foram abertas 7 mil escolas privadas. Né? Os dados do Rio Grande do Norte você tem e aponta no livro também? No Rio Grande do Norte foram aproximadamente 137 escolas que foram fechadas nesse mesmo período. Que período? De 2007 até 2014. Certo. É aproximadamente isso, eu não estou com o dado bem preciso, né? Isso. Mas esse dado está no livro, né? E é um processo que existe em todo o país. Então o Rio Grande do Norte ele não estaria separado disso. Mas nós temos um exemplo que foi está vivo ainda, né? Na memória das pessoas, eu acho, acredito, porque repercutiu muito na imprensa no final do ano passado para cá, que era a tentativa de fechamento da escola Manuel Dantas, né? Que a comunidade escolar reagiu, buscou apoio aqui em Natal, buscou apoio da sociedade, buscou apoio da Câmara dos Vereadores, o nosso mandato atuou fortemente nisso. E a escola, nós conseguimos, né, pela luta da comunidade escolar, ela está hoje funcionando plenamente. Mas né? foi agora, nesse início de governo agora, né? Isso, exatamente. Mas, por outro lado, houve também uma luta contra o fechamento do CEMEI Clara Camarão, né? Mas, apesar do envolvimento também da comunidade escolar, o CEMEI de fato foi fechado, né? Então, o tempo inteiro, agora, neste momento que nós estamos falando aqui, existem as ameaças de fechamento das turmas de EJA, né? As que ainda restam, porque esse é um projeto Educação de Jovens e Adultos, que é o que funciona no turno noturno, né? Então, assim, o projeto mesmo é ir acabando com a escola pública até que reste somente o essencial, assim, para quem de fato não pode pagar de jeito nenhum. Né? A gente sabe que muita gente hoje matricula os filhos na rede privada não é porque tem o dinheiro sobrando, mas é porque realmente é como se as pessoas fossem convencidas de que a educação pública não funciona, mas isso não é verdade. E a crise econômica tem levado muita gente aí a tirar os filhos das escolas privadas e colocar na pública. Está tendo um movimento inverso agora nesse momento de crise. No momento da crise, exatamente. Agora, o que acontece? A nossa torcida seria para quê? Para que essas pessoas, ao retornarem, né, para a rede pública, pudessem ter acesso a uma informação como essa, de que existe um processo de privatização que é consciente, né, e que lutassem em defesa da educação pública. Toda a comunidade escolar, as mães, os alunos, os professores, os funcionários, porque realmente essa defesa ela só vai poder ser feita desse jeito. Olha, me chamou a atenção o comentário do ministro que saiu agora, o ministro da Educação, o Janine Ribeiro, sobre a execução do plano
Nacional da Educação recém-aprovada. Sim. Inclusive prevê, se eu não me engano, investimento imediato de 10%. Aliás, imediato não. 10 anos. Ao longo de 10 anos, o investimento de 10% do PIB na educação. Aliás, seu partido, o PSTU, defende o investimento imediato. Imediatamente. Lhe surpreendeu o comentário do ministro Janine Ribeiro? Não me surpreendeu. Inclusive, no livro, nós já trazíamos essa análise, que apesar das metas rebaixadas que existem no PNE, como, por exemplo, atender até 50% das crianças de 0 a 3 anos, atender a 50% das crianças de 0 a 3 anos até 2024, ou seja, daqui a 10 anos. Nós achamos que essa é uma meta absolutamente rebaixada, só estou dando um exemplo, até porque o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a obrigatoriedade do Estado garantir acesso à escola para todas as crianças, independente da faixa etária, né? E mesmo com essa meta rebaixada, mesmo com a meta rebaixada de 10% do PIB, somente para daqui a 10 anos, também 10% do PIB para ser dividido entre a rede pública e a rede privada, que é o que o governo também tem investido muito, através de FIES, através de compra de vagas. Tudo cortado agora, né? Por conta da crise. Né? Por conta da crise, justificado. Agora. Mas eu gostaria também de falar um pouco sobre essa questão da crise. Mas, enfim, nós já dizíamos isso no livro. Não vai ser cumprido, essas metas não serão cumpridas, esse investimento não será cumprido, porque não é a prioridade do governo. O governo, todos esses cortes que estão sendo feitos, alegando-se a crise econômica, né? Na verdade, eles fazem parte de uma opção política que o governo federal está fazendo, que é o quê? Manter o pagamento da dívida pública, esses juros e amortização, e para isso, todos esses cortes na educação, na saúde, no projeto Minha Casa Minha Vida, os programas sociais como um todo, que a população depende disso, né? Todos esses cortes que estão sendo feitos, eles têm um único objetivo, que é gerar o tal do superávit, que as pessoas estão ouvindo muito, né, na imprensa. E o superávit é isso, é o dinheiro que se tira da merenda das crianças, que se tira dos remédios nos postos de saúde, para juntar, para mandar para banqueiros internacionais e nacionais, né, que ao todo são 980 bilhões de reais. Todos os anos, 980 bilhões de reais, todos os anos, que sai do nosso orçamento, do nosso bolso, certo? Para esses cidadãos que são aí bilionários ou trilionários, a gente não tem nem noção. Então, o Brasil da pátria educadora só está no governo, só está no slogan discurso, do governo? Só está no slogan do governo, só está no discurso. Na verdade, é um cinismo muito grande que o governo federal tem de utilizar esse slogan. Na verdade, é um assinte, um desrespeito à população que faz a educação pública nesse país, sejam os professores e os funcionários, sejam os alunos que dependem da educação. Não acreditem nisso, de que estamos numa pátria educadora, porque não estamos. Acredito que o livro, não li o livro, mas tem a parte propositiva. Sim. O que é que vocês apontam de positivo e de caminhos para que a gente possa ter maior investimento e maior qualidade na educação, Amanda? Olha, Diógenes, nós apontamos saídas simples e que podem ser aplicadas de forma imediata, como essa questão do investimento de 10% do PIB, que seria 500 bilhões aproximadamente, certo? Ou seja, praticamente a metade do que o governo manda para os banqueiros internacionais, né? Nós apontamos a federalização da educação, que seria a única forma de garantir uma carreira única para os trabalhadores em educação, né? Hoje, por exemplo, existem municípios e estados que não cumprem a lei do piso, que é o salário mínimo do professor. E, que hoje de fato, está, qual é o valor hoje? Hoje está em aproximadamente R$ 1.900, certo? Que no município de Natal, por exemplo, aplica-se uma proporcionalidade e não chega a esse valor, porque a lei diz que é esse valor para uma jornada de até 40 horas semanais e os governos se sentem à vontade para interpretar dizendo que se for uma jornada menor do que 40, você pode pagar menos, né? Então, e outros municípios que, independentemente de proporcionalidade, simplesmente não cumprem, e existem alguns municípios que realmente não têm a condição de cumprir, porque ficam com uma fatia do bolo da arrecadação que é muito inferior à do governo federal. Então, realmente, enquanto os municípios recebem 18% de tudo que é arrecadado no bolo aí tributário, né,
a União, ela fica com mais de 50%. Então, obviamente que nós teríamos muito mais condição de ter uma educação de qualidade, uma melhor remuneração para os trabalhadores em educação se nós tivéssemos essa federalização, né? Nós propomos também que haja um projeto nacional de taxação de grandes fortunas, né? Todas essas movimentações que são movimentações especulativas, elas tenham impostos que sejam maiores para esses cidadãos, o IPTU progressivo, né? As pessoas que têm grandes mansões, que têm grandes fábricas, hotéis de luxo, mansões, essas pessoas elas realmente paguem um imposto compatível com a capacidade contributiva delas, né? Mas, infelizmente, o que acontece hoje é que muitos desses que têm uma capacidade contributiva muito maior, de tempos em tempos, aproximadamente de 5 em 5 anos ou de 10 em 10 anos, são anistiados das suas dívidas, né? Ficam anos e anos devendo aos cofres públicos e depois têm as suas dívidas perdoadas, né? Então, aqui em Natal, por exemplo, só para dar esse exemplo rapidamente, Diógenes, nós tivemos acesso a essa lista dos maiores devedores, são 600 milhões de reais que os 50 maiores devedores aqui da cidade estão devendo aos cofres públicos, né? E fica por isso mesmo. Daqui a pouco, certamente, não exatamente agora o prefeito Carlos Eduardo, mas um próximo que assuma, né, irá anunciar a anistia de até 90% dessas dívidas, e aí, quem sabe, eles paguem ou não, né? Olha, a quem serve a crise da educação brasileira, uma análise da realidade educacional no Brasil e no Rio Grande do Norte, é uma reflexão, claro, do ponto de vista da vereadora Amanda e do professor pesquisador Nazareno Godeiro, e ele já foi lançado nas escolas públicas, né? Como encontrar a obra, Amanda? Olha, agora o livro está à disposição, inclusive a gente está muito feliz assim, com o sucesso que teve de vendas esse livro, né? Foram 2.000 exemplares que nós imprimimos e já praticamente não temos mais, né? Estamos já no finalzinho mesmo, mas tem exemplares na Livraria Saraiva, a gente fez um lançamento lá também, e no site da editora Sanderman, né? Então as pessoas podem encontrar o livro ainda na Saraiva. Fazer novas edições a partir da procura, claro. A partir da procura a gente vai ver a possibilidade de fazer novamente ou não, até porque não teremos a condição de ficar continuando com os lançamentos e tudo, né? Então a gente vai ver se faz uma segunda edição do livro. É isso aí. Outros assuntos aqui, aproveitar que a Amanda está aqui, você está defendendo uma proposta de merenda que eu falo de alimentação para os professores do ensino público. Como é que é isso? Conta pra gente. Olha, Diógenes, isso é uma coisa muito simples e às vezes é até constrangedora. Algumas pessoas na jornada da educação que nós tivemos esse final de semana, alguns professores disseram que a alegria de saber que esse projeto está sendo aprovado agora, né? E como não tinham coragem de falar sobre isso, ou mesmo de fazer uma luta para que houvesse a possibilidade dos professores merendarem na escola. Está em votação na Câmara Municipal. Exatamente. Né? Esse projeto é um projeto que trata do seguinte: existe um programa nacional, que é o Programa Nacional de Alimentação, que é o que organiza, digamos assim, a forma de distribuição da merenda dentro das escolas, a alimentação escolar. O Programa Nacional PENAI, né? É o PENAI. É o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Exatamente. Esse programa, ele prevê o quê? Uma parte do investimento por parte do governo federal e outra parte do investimento por parte do município, que é a contrapartida. Exatamente. Então, os recursos federais, juntamente com os municipais, são os recursos que garantem a alimentação escolar. Só que o que esse programa diz? Que a alimentação escolar ela é destinada à nutrição dos estudantes. Dos estudantes. Isso daí, pelo fato dele ser omisso, pelo fato do Programa Nacional ser omisso em dizer que seja também aos que fazem a comunidade escolar, porque estão no cotidiano da escola, que são os professores e os funcionários, existem interpretações de que é proibido os professores e os funcionários se alimentarem, o que é um absurdo, né? Então, hoje existe essa proibição, né? Mas de governo em governo, cada um atua da maneira como acha certo. Interpreta
Isso. Então, alguns permitem, outros não permitem. E você quer esclarecer isso? E nós queremos regulamentar e dizer de uma vez por todas que vamos parar com esse negócio, que isso é um absurdo, isso é uma humilhação para os professores, é uma humilhação para os funcionários. Quando é que vai ser votado? Já tem ideia aí, previsão? Vai ser votado amanhã, porque nós fizemos uma primeira votação que foi o seguinte, foi para derrubar um parecer contrário que havia do projeto, que foi um parecer contrário da Comissão de Justiça, mas da Câmara. Mas pela discussão que nós fizemos, a própria comissão entendeu que o parecer estava equivocado, né? E nós vamos ter essa primeira votação em regime de urgência, porque todos os vereadores já concordaram com isso, vai ser na terça-feira. Nosso tempo acabou, mas rapidinho um comentário seu sobre também o projeto que tenta igualar o salário do prefeito, vice-secretários, ao salário do professor. Sim. Isso vai passar da Câmara? Diógenes, se vai passar ou não, acho que vai depender da mobilização popular. Se as pessoas quiserem que esse projeto seja aprovado, com certeza ele será. Porque isso aí vai representar... Veja bem, o prefeito ele baixou um decreto que pretende, a partir de corte de hora extra, corte de adicional noturno, corte de estagiários, corte de coisas que são essenciais para o funcionamento dos serviços públicos, ele quer com isso economizar 8 milhões de reais, certo? E somente com a redução do salário do prefeito e dos vereadores, seria feita uma economia de 5 milhões de reais. Então, assim, 5 milhões de reais ao ano, né? Então, assim, não é uma coisa que vai resolver o problema da crise, mas é uma medida importante. Simbólico. Assim como outras, não é apenas simbólico, é de fato uma medida importante, né? Que nós queremos juntar, casar com outras medidas que nós estamos apresentando, como, por exemplo, a proibição de que 10% de tudo que é arrecadado com a dívida ativa do município seja destinado para um fundo da Procuradoria que ninguém sabe como é utilizado, certo? E também o IPTU progressivo na cidade de Natal, para que aqueles que tenham uma capacidade contributiva maior, dono de shopping, dono de mansão, dono de fábrica, pague mais imposto do que quem não tem condição de pagar, que inclusive agora está sendo cobrado pelo SPC e pelo Serasa. Eu acho difícil o vereador, a maioria, votar para reduzir salário, né? Mas a proposta está apresentada. Exatamente. Na Câmara, né? Se é um momento de crise, a gente tem que economizar aonde pode economizar. E não aonde o pessoal está aí, já sofre demais com a ausência do serviço público, a precariedade, e ter que cortar ainda mais. Isso aí a gente não pode aceitar. Eu conversei com a vereadora de Natal, Amanda Gugel, do PSTU. Obrigado, Amanda. O livro da Amanda está à venda na Saraiva, né? O livro A Quem Serve a Crise da Educação Brasileira. Obrigado, Amanda. Obrigada, Diógenes, e quero somente agradecer a todos que participaram da Jornada da Educação do nosso mandato, que foi na sexta e no sábado. É isso. Muito obrigada. Muito obrigado.